Olá pessoal, essa é mais uma aula de AutoCAD. Na aula de hoje nós vamos falar sobre linhas de centro, o fillet, que é para a gente conseguir arredondar os cantinhos aqui entre duas linhas, e sobre a matriz, uma forma da gente conseguir repetir objetos de forma ordenada. Vamos começar aqui fazendo um círculo. Opa, não selecionei a ferramenta círculo. De raio 20. Vamos conferir aqui as unidades, né? As unidades já estão em milímetros, lembrando disso. E aí eu quero mostrar o centro, onde que está esse centro do círculo aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui na aba Annotate, linha de centro. Então, vou clicar aqui na linha de centro, ele vai pedir para mim selecionar um círculo ou um arco para mim adicionar essa linha de centro. Então, eu passo aqui, clico no círculo e ele já adiciona para mim automaticamente as linhas para indicar onde que está o centro desse círculo. E é legal também que ele me oferece o centerline, ou seja, uma linha de centro para um quadrado. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um quadrado de, sei lá, 80 por 80. Eu quero mostrar onde é o centro desse quadrado. Uma forma é vir aqui na linha, clicar aqui, depois eu coloco 40 acima, depois eu faço para cá. E a mesma coisa fazendo de cá, né? Então eu posso vir aqui, 40 e subir. Só que isso é um jeito muito ruim, porque demora, vai ficar umas linhas sobrando aqui que não precisava e tudo mais. Mas o que a gente vai mostrar aqui é utilizando essa ferramenta. Então, clico aqui em Centerline, e ele pede para mim especificar qual é a primeira linha. Eu cliquei aqui, depois eu clico aqui, e ele já cria essa linha de centro para mim. Então vamos lá, vamos criar agora na vertical. Vou clicar aqui, depois aqui, e ele cria a linha de centro. Certinho? Por que isso é importante? Eu posso utilizar, por exemplo, para alinhar esse círculo no centro do meu quadrado. Então, vamos tirar essa linha de referência aqui para não ficar muito sobreanotado. Selecionar o círculo e vou mandar mover esse círculo. O ponto que eu vou estar movendo é o centro do círculo, que eu quero que venha aqui para o centro do quadrado. Então pronto, agora eu tenho um círculo alinhado no centro exato do quadrado. Agora vamos lá para a segunda parte. Eu quero mostrar para vocês como que eu posso arredondar o canto desses quadrados, seja para acabamento, seja para uma exigência da peça mesmo. Então vamos supor que imagine que isso aqui é como se fosse uma peça. Esse aqui é a base da peça, tem um sobressalto aqui, um círculo no centro. E aí eu quero colocar os cantinhos dela arredondado para mim conseguir fazer ele ficar com um acabamento legal aqui nos cantos. Então para isso eu vou utilizar a ferramenta de fillet. Ele arredonda os cantos do objeto. Mas e qual que vai ser o raio que ele vai fazer aqui do arco para poder arredondar esse canto? Eu posso apertar R para digitar o raio, e aí eu quero selecionar qual que é o raio que eu quero que seja do círculo para poder fazer aqui. Então eu quero que seja um raio 10 mesmo. E ele pede para me selecionar um objeto, depois o outro objeto, e observem que ele já faz o círculo aqui para mim. Vamos tentar de novo agora nos outros cantos. Observe que agora ele já deixa a última opção que eu marquei. E pronto, agora eu tenho meu quadrado com os cantos arredondados. Certo, agora vamos imaginar o seguinte. Eu quero que minha peça tenha furos aqui para parafusar, para mim colocar um parafuso. Esse furo ele vai estar daqui até aqui tem 20, então eu vou colocar, ele vai estar exatamente aqui no centro, ele vai estar no 10. E agora eu vou colocar um círculo. Opa, eu quero esse círculo aqui, de raio 2. É um parafuso M4, né? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui que estava aqui. Então agora eu tenho um parafuso aqui de 4 milímetros de diâmetro. E eu quero repetir esse parafuso ao longo de toda a minha peça, porque é ele que vai prender a minha peça aqui. Então o que eu vou fazer? Vou clicar no círculo, vou vir aqui em Array, Polar, porque aí eu quero fazer num padrão circular, e ele vai me pedir qual que é o centro da matriz. Então eu vou clicar aqui que o centro da matriz é exatamente o centro do outro círculo. E observem que ele já faz a distribuição de todos os círculos em volta do círculo principal.
Então eu quero colocar 8 parafusos aqui no caso, e ele já distribui igualmente para mim os 8 parafusos. Certinho? Então vamos lá. Repetindo o que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos sobre fillet, para poder arredondar esses quadrados, sobre linhas de centro e sobre como fazer um array para poder repetir. Lembrando que aqui eu posso colocar ainda as cotas, né? Da mesma forma que eu já mostrei para vocês na outra aula. Vamos colocar aqui as cotas direitinho aqui, para ficar certinho. Esse aqui é de raio 40. Peguei esse aqui para não ficar uma notação esquisita. As dimensões daqui até aqui, daqui até aqui. E é claro a dimensão aqui dos meus arredondamentos. Deixa eu ver aqui no centro. Opa. Certo, pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero que esse retângulo aqui, na verdade, seja parte de uma matriz maior. Então, eu vou ter essa peça aqui repetida 4 vezes, por exemplo. Então, eu posso copiar e colar ela mais 3 vezes aqui no caso, né? Porque eu quero 4, então mais 3 vezes. Uma outra opção é utilizar o Array, que é a ferramenta que nós acabamos de aprender. Então, eu vou selecionar tudo aqui. Vamos selecionar só a parte do desenho. Vou vir aqui em Array. Vou falar que é um Array retangular. Eu quero que seja 2 por 2. E aí eu já crio o meu array com os 4 elementos que ele copia automaticamente para a gente, tá vendo? Ele já deixa o que eu selecionei aqui, até mesmo as cotas que eu deixei igual, ó, vai ficar sobrecotado, vamos dizer assim, ele vai ficar com várias cotas. Até mesmo as cotas ele mantém repetido. E aí, se eu quiser modificar, por exemplo, a qualquer distância entre um e o outro na horizontal, qualquer distância entre um e outro na vertical, eu também posso. Então, posso colocar aqui 150 e 150 para poder falar que é o tamanho da minha peça. Então, ele consegue colocar a distância entre os elementos também, a gente consegue colocar. Então, vamos colocar aqui a dimensão. Observe que o 150 que a gente selecionou é o de centro a centro, ou seja, do centro de todo o conteúdo selecionado até o centro de outro conteúdo selecionado, e que o 70 aqui é porque se eu tenho 80 no total, então eu tenho 40 daqui até aqui, mais 40 daqui até aqui, mais os 70 para dar os 150 aqui do total, tá bom? É isso, pessoal. Essa foi a aula sobre matrizes, fillet e linhas de centro. Na próxima aula eu vou falar sobre a questão de exportar esse desenho aqui como um PDF, como que a gente vai utilizar os layouts para conseguir exportar as partes do desenho. Obrigado, até a próxima.